Olá, meu nome é Daniela, sou fisioterapeuta e trabalho no Centro Clínico Dr. Tiago há 14 anos. É com muito prazer que eu venho orientar você sobre alguns cuidados que você tem que tomar durante o seu trabalho. Para você que trabalha há muito tempo na posição sentada, nós gostaríamos de orientar o seguinte: a posição sentada é a posição que mais sobrecarrega a coluna lombar. Então, nós recomendamos que a cada 1h30 a 2 horas você se levante e dê uma volta, vá buscar um copo d'água ou espreguice, faça algum movimento de alongamento, de mobilização articular, para você poder aliviar um pouquinho mais as tensões do seu corpo. Quando a gente trabalha num regime de muita tensão muscular, a gente gasta muita energia. E esse gasto demasiado de energia, esse gasto demasiado energético, ele faz com que você canse mais e seu rendimento caia. Isso já é uma comprovação científica. Então, a gente recomenda que você levante, dê uma espreguiçada. O fato de espreguiçar já é um pedido de alongamento natural do nosso corpo. Tanto é que a gente vê que até os animais mesmos espreguiçam. Então, é uma forma de oxigenar mais os músculos e descansar e diminuir um pouquinho mais a exigência muscular. Outra dica que a gente dá para quem também trabalha muito tempo na posição sentada é tomar o cuidado com o posicionamento dos membros. Lembrando sempre que a flexão de joelho tem que ser a 90 graus, de cotovelo também, de preferência um apoio para o antebraço para não sobrecarregar e não tensionar os ombros. Muito cuidado para aquelas pessoas que digitam com a posição neutra do punho. O punho deve ficar sempre em posição neutra, jamais em extensão ou em flexão. Outro cuidado seria com as pernas. Algumas pessoas têm o hábito de levar os pés para trás. Então a gente pede para que não sobrecarregue muito a articulação do joelho, para que você mantenha a posição de flexão a 90 graus dos joelhos, ou então que você estenda um pouquinho e descanse naquele descanso para os pés que a gente fala com dorsiflexão, que mantém os pés um pouquinho posicionados em extensão de tornozelo, que ajuda a alongar a panturrilha e melhorar a oxigenação muscular, prevenindo lesões. Mais outro cuidado que a gente orienta é em relação a quando você fala ao telefone. Isso para quem trabalha na posição em pé ou sentada, algumas pessoas têm o hábito de segurar o telefone com os ombros e com flexão da cabeça. Isso a longo prazo pode gerar lesões na sua coluna cervical ou mesmo lesões musculares por aumento da tensão muscular, pinçamento de raiz nervosa. Então a gente aconselha a evitar esse tipo de movimento. A gente sabe que a coluna, como um todo, ela obedece uma postura que você adota no dia a dia. Se você tem o hábito de adotar uma postura viciosa, que a gente fala, uma postura incorreta, a longo prazo, as suas estruturas corporais, cápsulas, tendões, ligamentos e músculo, essas estruturas tendem a se adaptar nessa postura viciosa. Aí a gente fala que fixa, então você vai ter uma postura fixada de forma incorreta. Isso a longo prazo também gera desequilíbrios musculares e tensões que podem contribuir para novas lesões, como hernia de disco, pinçamento de raiz nervosa e mesmo lesão muscular. Para aquelas pessoas que trabalham na posição em pé, nós recomendamos que você use um caixote, algum dispositivo que dê para você descansar seus pés, de forma que quando você estiver muito tempo na posição em pé, você para um pouquinho, apoia o seu peso corporal em uma perna e o outro pé fica sobre esse dispositivo. O que acontece? Você consegue relaxar a musculatura da cadeia posterior da perna que está sobre o dispositivo e com isso você alivia as tensões na cadeia posterior da perna e inclusive lombar. Porque quando a gente tem encurtamento de cadeia posterior, da musculatura posterior, a gente também sobrecarrega a coluna lombar. Isso explica o que a gente acabou de dizer há pouco. A posição sentada por muito tempo, ela sobrecarrega os discos por conta da pressão da gravidade e gera encurtamento de cadeia posterior, porque você fica o tempo todo em flexão de joelho. Então essa flexão também faz com que encurte a musculatura posterior da perna e a longo prazo gere sobrecarga na coluna lombar.
nós precisamos de alguns cuidados ergonômicos durante o nosso dia a dia no trabalho. Alguns deles seriam o cuidado com a iluminação, com os ruídos, com a ventilação e com a mobília, que deve estar adaptada ao profissional de forma que não gere sobrecargas articulares, porque a gente sabe que isso a longo prazo pode trazer problemas como tendinites, desequilíbrios musculares e contribuir para outros problemas articulares e osteomusculares. Então eu vou passar para você alguns exercícios simples e bem rápidos de serem realizados durante o seu dia a dia de trabalho que vão contribuir bastante para você melhorar o seu desempenho e também ajudar a prevenir lesões. O primeiro exercício seria o alongamento da coluna cervical. É muito comum a gente fazer esse alongamento clássico de flexão lateral, mas esse alongamento, assim como o segurar o telefone com o ombro e a flexão lateral da cervical, a gente não indica porque ele predispõe a lesões da coluna ou de estruturas que envolvem a coluna cervical, pensamento de raiz nervosa, tensão, aumento da tensão muscular, distensão, tendinite. Então, o melhor alongamento, mais indicado, seria você rodar a sua cabeça e para o lado que você rodar a cabeça, você põe a mão atrás da sua cabeça e empurra para baixo. Você vai sentir alongar não só a musculatura cervical, mas também um pouquinho de paravertebral da coluna dorsal. Então você vai contar 15 segundos, deu 15 segundos, você puxa mais um pouquinho, conta 15, e depois, se você conseguir, pode tentar ir mais 15 segundos. Completada as 2 a 3 vezes, você vai virar para o lado oposto e repetir. 15 segundos, 15, 15. Lembrando que você deve fazer esse exercício com a postura correta. E você pode fazer esse exercício tanto na posição sentada como em pé. Reforçando para aquela pessoa que estiver muito tempo trabalhando na posição sentada, é interessante que ela levante um pouquinho para que faça os exercícios da posição em pé para descansar e reduzir a sobrecarga lombar. O outro alongamento para membros superiores seria você imaginar que tem uma parede de um lado e de outro, coloque as mãos nessa posição, com os dedos para cima, você vai inspirar e expira, empurrando a parede. Você não tem noção do alongamento que promove da musculatura flexora. Para alongar a musculatura extensora, você faz o contrário. Inspira e expira, trazendo os dedos para dentro, para promover o alongamento da musculatura extensora. Na posição em pé, você pode fazer movimentos de elevação do calcanhar e descida do calcanhar. Vou fazer de lado para você perceber. E você pode associar a respiração. Enche o peito de ar enquanto eleva, solta o ar pela boca enquanto desce. Quando a gente associa a respiração é interessante porque a gente alivia também as tensões corporais. A respiração ajuda muito nisso, tanto é que psicólogos e outros profissionais da saúde também abordam muito a respiração. É importante sempre você fazer uma respiração mais profunda durante o seu dia a dia de trabalho, que ajuda a aliviar as tensões, inclusive promover o equilíbrio emocional. Além desse exercício ajudar no fortalecimento da musculatura da panturrilha, também vai ajudar no bombeamento do sangue. Para quem não sabe, a nossa panturrilha serve como o nosso segundo coração. Ela ajuda no retorno venoso, então é um exercício interessante para ser feito. Podemos alongar a panturrilha apoiando a mão na parede e forçando um dos pés para trás com o calcanhar apoiado e depois troca. O interessante é sempre contar pelo menos uns 30 segundos para dar tempo de alongar o suficiente. Aquele alongamento clássico do quadríceps, você pode fazer sem apoiar ou apoiando a mão. Você pode levar o joelho para trás, conta 15 segundos, leva mais um pouquinho, conta 15 segundos e depois mais um pouco.
Eu gosto muito desses alongamentos gradativos, que eles permitem um alongamento mais eficaz sem risco de lesão. Para alongar também a cadeia posterior, você pode posicionar seu pé sobre sua cadeira, um banco, segurar a ponta do pé e contar também alguns segundinhos. Se quiser começar gradativo, conta 15 aqui, conta 15 aqui e depois 15 aqui. Então essas são algumas dicas que nós separamos para vocês. Esperamos que vocês tenham gostado e que possam realmente usufruir desses exercícios durante o ambiente de trabalho de vocês e com isso prevenir algumas lesões. Estarei aqui sempre à disposição.